Eu me comprometo que nesse vídeo você vai encontrar o passo a passo mais completo do YouTube sobre como tirar o visto de estudante, atualizado para esse ano, sem enrolação, só conteúdo de qualidade direto ao ponto. Eu me chamo Cristiano, eu sou o fundador da Move Vistos. Nós somos especialistas em visto de turismo, negócios e estudo para os Estados Unidos. No nosso canal você vai encontrar os conteúdos mais completos da internet sobre vistos americanos. Então se inscreve para não perder o próximo vídeo, que pode fazer toda a diferença para você ter o seu visto americano aprovado. Para começar, eu preciso que você tenha uma noção geral do fluxo de aplicação do visto de estudante, e a gente vai destrinchar cada etapa dessas. Eu vou ser bem rápido aqui, mas eu vou explicar todos os detalhes logo na sequência do vídeo, então se você não entender as siglas e as etapas, não se preocupa que eu já vou detalhar para você. Esse é o fluxo completo. As primeiras decisões que você tem que tomar são quanto tempo de estudo, qual a cidade e qual escola você vai estudar. Com isso, você envia para a escola a comprovação financeira de que você pode arcar com os custos do intercâmbio e aí você faz a matrícula. Na sequência, você recebe o I-20, que é o documento mais importante de todo o processo e que eu já vou detalhar o que é. E com ele também você recebe a carta de aceitação. Com o I-20 em mãos e vários outros documentos, você preenche as inúmeras perguntas do formulário 1060, paga a taxa e faz o agendamento da entrevista. E aí, antes da entrevista, você tem que ter pago a taxa SEVIS. E por fim, você faz a entrevista. Sendo aprovado, alguns dias depois, você recebe ou retira o passaporte com o visto. Parece simples, né? Calma, aqui ainda tem muita história para contar. Vamos começar com planejamento e estratégia. É nessa etapa que deve ser investido mais tempo, dinheiro e energia. É preciso ter muito mais conhecimento e estratégia. De nada adianta fazer uma ótima preparação para a entrevista se toda a estratégia definida nesse início foi incoerente. Aqui é muito importante que a estratégia criada seja 100% verdadeira e alinhada com suas reais intenções, que seja otimizada para responder aos principais questionamentos do cônsul. Inicialmente são 3 grandes decisões a se tomar: quanto tempo de estudo, em qual cidade ficar e qual escola estudar. E depois disso a gente vai falar das motivações para o intercâmbio e de um ponto que eu considero crucial para que você seja bem preparado e que quase ninguém fala. Agora vamos para o tempo de curso. O tempo de curso ele tem que ter coerência com o seu perfil, com o seu momento pessoal e profissional. Saiba que não tem prazo perfeito aqui, tá? Vai estudar pelo tempo que for coerente que você estude, que a sua real necessidade justifique junto com a sua história. Tem pessoas que são aprovadas para estudar 1 mês, outras 12, não existe padrão aqui. Além disso, o tempo de curso ele afeta diretamente a grana que a família tem que ter para comprovação financeira. Afinal, se manter 6 meses em outro país é uma coisa, se manter 12 meses é outra. Quanto a isso, vá preparado na entrevista para responder perguntas como essas que estão aparecendo aqui na tela. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou só mostrar as perguntas e se você quiser, você pode pausar e tirar um print. Agora vamos para a escolha da cidade. Não tem resposta certa quanto à escolha da cidade do estado, tá? O que é prioridade para você? Para algumas pessoas, a tranquilidade de saber que tem alguém que ajuda, algum conhecido, em caso de alguma emergência. Para outros, é ter o mínimo de brasileiro possível para a pessoa poder focar na língua. Tem outros que é o voo direto para o Brasil, então é necessário conversar em família para poder falar sobre isso daqui. O que a gente nota na Move é que as pessoas têm muito pouca visão sobre como que esse critério é crítico para a aplicação. Entenda o seguinte, tem poucos critérios que o cônsul vai ouvir de você e ele vai formar uma opinião imediata, porque para muitas coisas ele vai precisar ler a sua 1060, ouvir o que você tem a dizer e a partir daí chegar a uma conclusão. Só que o estado que você vai estudar, ele é uma das poucas, se não a principal questão que o cônsul vai ouvir e formar uma impressão imediata. E se você escolher o estado errado, a chance de você ter visto aprovado ela despenca drasticamente. E a gente tem dentro da Move acompanhamento das estatísticas de todos os nossos clientes. Tudo que é respondido na entrevista, qual era o perfil da pessoa, para que cidade foi, quanto tempo ficou. Então a gente consegue olhar para tudo isso e identificar padrões do que aprova mais, do que aprova menos. Porque eu costumo dizer que o visto de estudante é uma soma de pequenas boas decisões. Mas se tem uma decisão que não é tão pequena assim, é a decisão do estado que você vai ficar, porque é uma daquelas principais que o cônsul vai bater o olho e ter uma opinião independente do que você tem a dizer. Então escolher um bom estado faz toda a diferença e nós temos essas estatísticas internas que são compartilhadas com os nossos clientes e eles são direcionados a ir para um caminho que aumenta mais e mais a chance de aprovação. Isso tem feito toda a diferença, então gaste energia pensando sobre isso daqui. Na entrevista, vá preparado para responder perguntas como essa aqui da tela. Agora para a escolha da escola. Você precisa escolher uma escola que esteja habilitada pelo SEVP, a matricular alunos F1. E essa lista ela pode ser consultada online. Quando você for definir a escola, pensa bem na escola que você vai escolher e como que isso vai encaixar na sua estratégia de aplicação como um todo. Será que faz sentido você se matricular em uma escola cheia de brasileiros? Qual o método de ensino da escola? Qual é a localidade? Dependendo da cidade, tem rota de ônibus passando por perto? Então tem muita coisa para se avaliar em relação à escola. Qual é a carga horária da escola?
Tem escolas que têm uma carga horária mais intensiva do que aquele mínimo de 18 horas semanais. Dependendo da estratégia de aplicação e do tempo que você vai aplicar, é interessante você pensar em aspectos como esse. Tem escolas, por exemplo, que tem programas, e aí isso acontece muito mais em universidades, que nós mandamos muitos alunos para estudar em universidade, eu já explico por quê, mas tem universidades onde você consegue não só estudar durante o período das aulas, como eles têm programas de conversação entre os alunos fora do período de aula. Quando você traz um elemento como esse na entrevista, isso pode fazer diferença também. E o que acontece? Nós estamos cada vez mais mandando clientes nossos para estudar em universidade. Não só aumenta a chance de aprovação do visto, entrega uma experiência melhor, mas também aumenta a possibilidade de você conseguir um trabalho em período parcial dentro do campus da universidade, que tem muito mais vaga do que aluno. O que acontece? Numa escola de inglês, você tem uma estrutura muito mais enxuta e acaba tendo poucas vagas para profissionais. Essas vagas são, na maioria, preenchidas por pessoas que têm autorização de trabalho. Sobra poucas vagas para alunos internacionais trabalharem meio período dentro da escola, legalmente, tudo certinho, junto com o seu visto. Só que a escola de inglês ela é lotada de alunos internacionais, é só o que tem nela. Então, isso acaba criando um dificultador, porque é muita gente para pouca vaga. Quando você vai para uma universidade, esse negócio muda. Por quê? Na universidade, você encontra um número gigantesco de vagas, ainda mais em universidades grandes de ponta, e você tem nos seus alunos uma grande maioria que já é americano nativo e pode trabalhar onde quiser, não precisa ficar trabalhando no campus da universidade. Então o que acontece? Os alunos internacionais que estão estudando inglês numa universidade, eles têm muito mais vagas de trabalho legal meio período, e eles conseguem com muito mais frequência começar a trabalhar, e isso ajuda com os custos durante o período de intercâmbio. Então é só vantagem você aplicar para uma universidade. E não é fácil encontrar uma universidade de ponta que tenha preço acessível e que emita I-20 para quem está estudando inglês. Isso restringe bastante as opções, mas nós corremos muito atrás disso e encontramos várias universidades, inclusive na Flórida nós temos algumas, e isso tem impactado bastante a chance de aprovação. Então os nossos clientes eles se beneficiam porque eles acabam tendo acesso a recomendações dentro dessas listas de universidades e quando faz sentido eles podem estudar nelas. Quando você for escolher a escola, considere essas questões que eu citei e na entrevista vá preparado para responder perguntas como essas aqui da tela. Esses 3 primeiros aspectos, do tempo do curso, a cidade e a escola, são a base da sua aplicação, porque todo o resto do processo vai derivar disso. E a elaboração da estratégia de aplicação depende desses 3 fatores terem coerência com o perfil do aplicante, o que tem que ser analisado com muito, mas muito cuidado. Esse é o nosso forte. Dentro da Moove, a nossa análise de estratégia ela é muito robusta. Os nossos clientes eles recebem um formulário, desse formulário eles preenchem tudo sobre a vida deles, nós analisamos isso, fazemos várias anotações, temos uma reunião de 1 hora para poder debater a estratégia com o cliente. Ao término dessa reunião, os nossos clientes recebem um plano de aplicação, e nesse plano de aplicação eles têm tudo detalhado, foi validado na mentoria que é o melhor caminho dentro do perfil daquela família para poder aplicar para o visto de estudante, e aquilo ali vai nortear todas as etapas seguintes. Então por isso que isso daqui é muito importante. A gente está falando ainda sobre essas primeiras decisões, mas eu vou entrar agora em outros aspectos que influenciam essa estratégia, que a gente toca nesse assunto com muita profundidade logo no início da mentoria também. E além dessas primeiras 3 decisões, a sua estratégia ela tem que ter respostas robustas e bem pensadas para os principais aspectos que o cônsul vai avaliar, que são por que você quer estudar inglês nos Estados Unidos, como você vai usar esse conhecimento a retornar ao seu país de origem, quais são os vínculos que você tem com o seu país que te fazem voltar ao término do intercâmbio, você tem comprovação financeira necessária para poder provar que você vai estudar sem precisar trabalhar? Acredita em mim. Se você não conseguir estruturar essa estratégia de forma 100% redonda, você talvez precise de ajuda, porque você não pode errar aqui. Não basta ter nota 9, tem que ter nota 11. E por que isso é tão importante? Primeiro, entenda que o visto de estudante ele mudou muito nos últimos anos. Ele se popularizou demais e o número de pessoas que usam ele como ponte para ficar nos Estados Unidos aumentou consideravelmente, principalmente o visto para estudar inglês, já que o visto F1 ele é fantástico e dá muita estabilidade para a pessoa morar no país durante o tempo de estudo. A imigração não é boba nem nada, ela está atenta a isso. Então qual é a consequência lógica? O país fica mais rigoroso na análise de perfis de visto de estudante. Se antigamente a pessoa falava que queria estudar inglês para assistir séries sem legenda e era aprovada, agora a motivação está sendo analisada com muito mais cuidado. Se você está aplicando para o visto de estudante, saiba, a motivação para o intercâmbio, como você vai usar o inglês e o motivo que te leva a voltar para o seu país de origem são extremamente importantes. Gaste energia organizando isso, vai por mim. Essa é a mensagem central que você tem que passar para o cônsul. Todo o seu processo tem que ser estruturado para responder essas perguntas. Eu não poderia enfatizar mais isso, é sério. Se você não tem um motivo que você olha e pensa assim, meu Deus, não tem como o cônsul olhar e achar que eu não preciso tanto de inglês. E também, eu tenho um motivo muito forte para voltar, eu tenho certeza que eu consigo entender, então pensa mais, porque a sua aplicação de visto pode depender disso. Na verdade, é até mais do que isso, não é só um motivo para estudar inglês, é um motivo para estudar inglês fora do seu país de origem, gastando uma fortuna, tem que ser um motivo forte,
Caso contrário, você não ia gastar tanto dinheiro assim e sim faria um cursinho no Brasil, sem interromper a sua vida nem queimar reserva. E se não for uma motivação forte, o seu visto provavelmente vai ser negado. E ainda que você tenha esse motivo, você precisa responder: o que eu tenho de motivo para voltar ao Brasil após o término do curso para usar o inglês que vai passar a segurança de que eu não vou ficar no país? Essas respostas são muito importantes. Mas ainda que você tenha segurança em relação a isso, aqui vai uma dica que pouco se fala e que pode salvar a sua aplicação. Você precisa gastar tanto tempo ou mais prevendo possíveis pontos negativos do seu perfil do que você trabalhou nos pontos positivos. Muita gente gasta energia pensando nas coisas boas, nos projetos, motivações, e esquece de levantar o que eu considero primordial para a aprovação do visto: os pontos negativos, que se o cônsul tocar no assunto pode colocar tudo a perder. É nessas horas, na definição da estratégia, que você precisa identificar todos os possíveis pontos que podem ser interpretados de forma negativa pelo cônsul. Vou dar alguns exemplos mais característicos, mas não pense só neles, tá? Tem centenas de possibilidades. Alguns muito comuns são ter tido um visto anterior negado, seja de turismo, estudante ou qualquer outro, não tem imposto de renda que comprova sua renda real, não ter extrato dos últimos 90 dias condizente com a sua renda, parente próximo em situação irregular nos Estados Unidos, ou às vezes até mesmo parente que tá legal nos Estados Unidos e as pessoas acham que é positivo, mas nem sempre é. Não está estudando inglês atualmente, não ter vínculos reais com o país de origem, e aqui eu não tô falando de carro e casa, porque carro você vende, casa você aluga. Significa que se você tiver um ou mais desses pontos de atenção, você vai ter o visto negado? É claro que não, mas significa duas coisas. Uma, você precisa mapear logo no início esses aspectos para que você possa tentar resolver, se for possível, como por exemplo, fazer corretamente o imposto de renda, caso esteja na época, se esse é um problema para você. E dois, significa também, na hora da preparação para a entrevista, que você vai precisar gastar uma grande energia entendendo esses aspectos e estruturando respostas robustas e definitivas para caso essas coisas sejam questionadas na sua entrevista de visto americano. Por isso que na Move a gente leva isso tão a sério, essa etapa ela é tão crítica. Elimine da sua cabeça qualquer ideia de emendar outro estudo na universidade na sequência ou de aplicar para um visto de trabalho. Jamais, o visto de estudante é para quem quer exclusivamente estudar, voltar ao país de origem, ponto final. É claro que você pode mudar de ideia futuramente, a vida é muito dinâmica e as coisas mudam, mas para o visto de estudante é preciso que ir e voltar ao término do estudo seja a única possibilidade no seu planejamento e que isso fique claro em todo o processo da entrevista. Legal, tudo mapeado, tempo de estudo, cidade, escola, tudo definido, é hora de avançar para a próxima fase. E se você está gostando do conteúdo, dá o seu like para que eu entenda que esse vídeo está ajudando e possa fazer mais conteúdos desse nível. Agora vamos para a comprovação financeira. A comprovação financeira ela é a primeira etapa do processo de aplicação do visto, já que é um pré-requisito mostrar para a escola que você tem condições de arcar com os custos da viagem como um todo. Essa comprovação ela pode vir de você, do seu cônjuge ou de um terceiro que queira patrocinar o seu intercâmbio. Caso tenha alguém patrocinando o seu intercâmbio, esse é chamado de sponsor. E ele vai ter que apresentar documentações e comprovações financeiras também, tá? Caso seja uma empresa, é provável que não baste a empresa ter caixa para comprovação financeira. Afinal, a empresa não vai gastar toda a sua reserva com o seu intercâmbio, né, de um funcionário. Faz muito mais sentido que haja uma boa folga financeira, além do que ela vai arcar com o seu intercâmbio. Só fica ligado porque é preciso que haja um vínculo forte entre você e o sponsor, e uma justificativa clara do porquê que está sendo pago o intercâmbio por você. Isso também tem que estar encaixado na sua estratégia como um todo e comunica com todo o resto. É muito importante que você saiba que a comprovação financeira exigida pela escola é uma coisa, a vida real é outra. A maioria das escolas elas vão aceitar uma comprovação financeira extremamente baixa, que muitas vezes só vai ser compatível com uma pessoa indo sozinha, alugando um quarto na casa de outras famílias, do lado da escola, que vai andando, que não gasta com transporte nem carro e que come de uma forma muito limitada. Se você achar que só tem conta que a escola exige já resolve esse pré-requisito, você está bem enganado. A imigração sabe que esse valor, na imensa maioria dos casos, não é real e você vai ter que ter muito cuidado para não ter uma recusa de visto por causa disso, que é bem comum, inclusive. O agente consular ele pode olhar para você, para sua capacidade financeira, que foi aprovada pela escola, e te questionar e falar que esse dinheiro não é suficiente. Agora vamos falar sobre a matrícula da escola e o I-20. Com tudo pronto e já sabendo onde que você vai estudar, em que horário, é hora de fazer contato com a escola para emitir o I-20 para o estudante e cada dependente. O I-20 ele é o certificado de elegibilidade para o status de estudante não imigrante. Ele é o documento mais importante de todos. Tanto o F1 tem,
quanto cada F2 também. Para isso, você tem que pagar a taxa de matrícula, que vai variar bastante, mas na média vai ser uns 150 a 200 dólares. Depois você tem que preencher os formulários pedidos pela escola, enviar por e-mail as documentações ou fazer pelo site, como cópia de passaporte, outros documentos pessoais e principalmente enviar documentações que comprovem a capacidade financeira para você se manter. Aqui é importante ressaltar que o valor ele tem que estar disponível para uso, então não adianta estar investindo em fundo de investimento com resgate em 28 dias, por exemplo. O ideal é que o dinheiro esteja na conta, na poupança ou pelo menos um investimento de resgate imediato. Enviada toda a documentação, então tudo certinho, normalmente em menos de 7 dias você já recebeu o I-20. No passado era enviado pelos correios, tinha taxa alta, mas desde 2020 o governo autorizou enviar online mesmo, o que é ótimo, né? Porque você pode imprimir e assinar sem medo de poder perder aquele único papel que veio pelos correios de outro país que você pagou caro e demorou para chegar. Mas fica ligado, porque mesmo com essa autorização explícita da imigração e a imensa maioria recebendo o I-20 digitalmente, tem escola ainda que está recomendando fortemente que o estudante pague para receber a via pelos correios e leve o documento original da entrevista. Então, fazendo disso uma nova fonte de renda, chegando a cobrar 200 dólares para enviar o documento para o Brasil. Absurdamente mais alto do que qualquer valor que era inclusive cobrado no passado pela mesma taxa. Bom, recebido o I-20, você pode dar sequência no seu processo. 10.160 e o agendamento da entrevista. Agora é hora de preencher e pagar a taxa da 10.160, que é o formulário online que cada pessoa da família tem que preencher, seja estudante ou dependente, adulto ou criança, e que cada um paga uma taxa individual de 185 dólares. O preenchimento ele é longo e ele é extremamente importante que seja feito com muita, mas muita atenção. A informação daí vai ser usada na entrevista e um erro de digitação ou falta de atenção pode botar todo o processo a perder. Tenha o máximo de atenção, revise mais de uma vez, peça para o cônjuge revisar, todo o cuidado é pouco. É altamente recomendado que seja preenchido em inglês e que tenha todas as informações sobre a sua vida. Não omita parente nos Estados Unidos, não oculte fonte de renda, seja 100% verdadeiro. Você não quer construir um histórico nos Estados Unidos baseado em uma mentira. Após preencher, imprima a página de confirmação da 10.160 que você vai precisar nas etapas seguintes e também imprima as respostas. É nesse momento que você paga a taxa de cada pessoa e o sistema libera o agendamento. O agendamento para estudante está tendo muito mais disponibilidade de data em comparação de turista, pelo menos hoje. Dependendo da cidade, tem disponibilidade para 2 ou 3 dias para frente. Eu recomendo que você agende ainda o CASB, que eu já vou explicar melhor o que é, em um dia e a entrevista no dia seguinte. Isso pode ser importante para você resolver o CASB, conter ansiedade e se preparar melhor para a entrevista. Mas é uma recomendação só. Tem gente que tem que viajar para poder fazer entrevista, pagar hotel, nem sempre é possível. No pior dos casos, tenta agendar o CASB no início da manhã e a entrevista mais para o meio da tarde, por segurança. Tem uma regra importante que foi alterada recentemente. A entrevista ela tem que ser feita com no máximo 365 dias de antecedência do início das suas aulas, que vai estar descrito lá no I-20. Até pouco tempo atrás era 120 dias antes, mas mudou e é óbvio que pode mudar de novo. E fica atento a isso, tá? Confere sempre se essa informação está atualizada quando você assistir esse vídeo. O Instagram da minha empresa tá na descrição, Move Vistos. Qualquer dúvida, manda mensagem lá e você vai receber uma resposta. Quanto a 10.160, revise várias vezes o documento, é sério, revisa mesmo. Olha mesmo, olha você, olha o cônjuge, linha por linha. É muito comum errarem aqui e ter divergência na resposta da entrevista. Não deixe isso acontecer com você. Caso você identifique algum erro no documento, você pode corrigir antes da entrevista sem problema. O importante é ir com o documento atualizado. Até mesmo se você já tiver pago a 10.160, você consegue substituir ela por uma nova. Isso é muito comum em pessoas que marcam a entrevista lá pra frente, que às vezes mudam um pouco a realidade ou que identificam erro de preenchimento. Isso é possível, viu? Treinamento. Com tudo pronto, a entrevista agendada, é hora de treinar, mas treinar com vontade. Pense em todas as possíveis perguntas que podem ser feitas na entrevista, escreva as respostas, simule a entrevista várias vezes, grave se possível para assistir como você está se comportando e pensar em formas de melhorar. Esteja preparado mentalmente para acontecerem coisas que fujam do seu controle e que você pode não estar preparado, se assustar e sair da sua concentração e fazer uma entrevista ruim. O vídeo não fica muito longo, eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, mas se prepare, viu? Essa etapa ela é muito importante dentro da nossa mentoria, é uma das 2 etapas onde a gente bota mais energia e é sem dúvida a etapa que os nossos clientes mais se surpreendem, porque uma preparação para a entrevista bem feita, claro, né, derivada de uma estratégia que foi feita no início da mentoria, gera um resultado inimaginável e o que a gente mais ouve são clientes falando que a entrevista foi muito mais tranquila do que a simulação, o que é excelente pra gente, porque o que nós mais queremos é preparar tão bem os nossos clientes que a entrevista fique fácil. Agora vamos para o CASB. CASB é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto.
é uma triagem para conferir as informações básicas: sexo, data de nascimento, se está direcionado para o consulado certo e o seu nome completo. Em Porto Alegre e Recife não está tendo CASV hoje, isso mudou recentemente, então é bom ver se quando você está vendo esse vídeo não mudou de novo. Nesses dois lugares tudo é feito no consulado, já nas outras cidades você vai ter que passar pelo CASV. No CASV você vai entregar os documentos básicos para tirar aquela foto, colher as digitais, não tem entrevista. Quem tem menos de 14 anos ou mais de 80 pode não ir ao CASV e um parente representar com uma foto 5x5, sem blusa branca, em um fundo branco, tirada recentemente. Criança pequena, o ideal é já levar essa foto. Os documentos que você vai ter que levar são esses aqui: passaporte válido e passaportes anteriores, confirmação do agendamento, que é uma folha que você imprime quando você agenda a entrevista, a confirmação do formulário da DS-160, que é uma folha que você recebe, algo que envia a DS-160, que tem um código de barras. Se você esquecer de imprimir algum documento, tem sempre uma loja próxima que você pode imprimir, mas ele chega a cobrar R$50 por folha, então é tenso e já imprime antes. Pode levar celular, mas ele tem que estar desligado, obrigatoriamente. Eles costumam até deixar entrar com bolsa pequena, mas se não, vai ter que deixar no guarda-volumes próximo ao CASV, que é bem caro também. Você vai precisar passar por detector de metais, então evita levar coisas que apitem na hora e coisas que podem machucar, e até fone de ouvido. Lá eles só querem ver que você é você, então vai ser um brasileiro que vai te fazer perguntas básicas, como qual é o visto, para onde vai. Não se preocupe, é só para ver se está tudo certo. E aí chegou a entrevista. E se você chegou até aqui e não deu like, a hora é agora. Eu ajudo vocês com conteúdo e vocês retribuem a Move se inscrevendo no nosso canal e curtindo o vídeo. Agora é hora de relaxar. Não tem nada que você possa fazer mais. Só vai tranquilo na certeza de que você fez a melhor preparação, ou pelo menos devia, né? Se você tiver filho pequeno, reflete se vale a pena levar, se tem alguém que possa olhar pra você, porque é mais uma questão pra você se preocupar. E se o filho não se comportar, pode atrapalhar e te deixar tenso. Chegue com bastante antecedência, vale a pena. Quando chegar lá, se comporte como se você estivesse sendo avaliado desde que você chegou no consulado, na fila lá fora. Inclusive é provável que esteja, viu? Evite coisas que possam apitar, como cinto, relógio e outras mais. Aqui lembrando que não entra o celular, nem desligado. Se você trouxe até aqui, você vai ter que pagar uma nota no guarda-volumes que tem lá fora, mas é 100% proibido a entrada. Algumas coisas que eu vou falar agora podem variar de consulado para consulado, mas via de regra é isso daqui. Quando você entrar, logo depois do detector de metais, você vai passar em um guichê, entregar o passaporte e a confirmação do DS-160 e eles vão falar para você seguir até as cadeiras na sala de espera. Sentado, você vai conseguir já ver os guichês. Normalmente, mais perto dos guichês, tem uma pequena fila de pessoas que eles já chamaram para ficarem ali apostas, que vão ser as próximas a serem entrevistadas. Mas isso varia de consulado para consulado. Tenta ficar relaxado. Pode conversar baixinho, sorrir, é só não fazer bagunça lá dentro nem palhaçada. Quando te chamarem, vá para essa fila mais próxima, você vai receber uma espécie de bolsa com os documentos que você tinha dado para eles no guichê. Ali já dá para ouvir o que está sendo dito nas entrevistas em todos os guichês. Isso pode ser uma armadilha, se por um lado é legal ver que tipo de pergunta estão fazendo, por outro pode gerar uma ansiedade ver o resultado dos outros. Você sempre vai se comparar. Se for um PhD que foi aprovado, você vai pensar: ah, mas eu não sou um PhD, eu vou ser rejeitado. Se o PhD for rejeitado, você vai pensar: ou se ele for rejeitado, imagina eu. Então, saiba que cada caso é um caso, você só está ouvindo mais ou menos meia dúzia de perguntas e respostas, sem contexto, sem saber o que colocou na DS-160, sem nada. E ouça isso, todo tipo de gente é aprovada e recusada, então relaxa, foca no que você treinou para fazer, não vai inventar moda nos últimos 5 minutos. Não ache que eles querem só recusar pessoas humildes que querem ir para ficar ilegal e trabalhar na construção. E achar que você, por ter dinheiro, vai ser aprovado, isso definitivamente não é verdade. Se prepare, eu já ouvi cada história. Agora a entrevista em si, mas enquanto eu te conto, me dá uma força, se inscreve no canal da Move. A gente começou esse canal para ajudar vocês, em troca do apoio a gente traz cada vez mais conteúdo completo e direto ao ponto, como você não vai encontrar em outros canais. Lembra que o que eles mais estão avaliando hoje em dia são os seus vínculos com o Brasil, que vão te fazer voltar, e a motivação da viagem. E você, já a essa altura, deve estar preparado para poder passar segurança nesses dois aspectos. Leva uma pasta transparente com todos os documentos separados para ficar fácil de achar. Na parte da frente da pasta, coloca o seu documento mais importante e deixa ele à mostra. Pense nisso quando você for se preparar, o que das suas respostas valida o que você tem de motivo para aprender inglês e tem motivo para voltar ao Brasil. Tem algum documento que fortaleça isso? Se tiver, leva e inclui nas suas respostas, mesmo que não seja perguntado diretamente. Quanto à documentação, eles
quase nunca pedem. Nós temos estatísticas oficiais disso, mas se eles pedirem é bom vocês terem. Os mais comuns deles pedirem são imposto de renda, extrato bancário, certidão de casamento. Mas isso varia e acontece em pouquíssimos casos, então se prepare para apresentar qualquer documentação que eles peçam, leve tudo que valide o que está escrito na 10.160 e mais, mas lembre, o que vai te aprovar é a sua resposta alinhada com a 10.160 e validando a estratégia que você criou, que a chance deles entrarem numa documentação é muito pequena. É muito triste quando as pessoas chegam sem essa percepção, tem uma negativa e falam, pô, mas eu levei tanta documentação e eles não olharam nada. Eles não vão olhar nada para a imensa maioria das pessoas, então se prepare, porque o que vai te aprovar são as suas respostas principalmente. Aqui na tela está aparecendo alguns documentos que você pode tirar print, que pode ser útil de você levar. Quanto à entrevista, o agente consular ele é treinado para avaliar a linguagem corporal e detectar mentira. Então fale sempre a verdade, olha no olho do agente consular. Você não está escondendo nada, não haja como se você estivesse com medo. Eu já coloquei ao longo do vídeo várias possíveis perguntas que você vai receber, mas frequentemente o cônsul tenta colocar algum preguinha, fazer alguma pergunta que aparentemente não tem nada a ver com o seu pleito para te tirar do foco, fazer sair da zona de conforto e ter que responder algo que você não se preparou para responder, como quantos funcionários tem no seu restaurante ou quantos quilos de comida você vende por dia. É muito comum que eles façam esse tipo de pergunta, as pessoas não saibam o que fazer e a entrevista vai por água abaixo. Os nossos clientes sabem bem como lidar com essa situação, mas fique atento e saiba que isso pode acontecer. E aí, quando você for aprovado finalmente, e se você se preparou como eu falei, as chances aumentam muito, você pode receber um papel, às vezes não recebe nada, mas ele vai falar sobre retirar ou receber o passaporte. Aqui vão outras dicas legais para a entrevista. Se você não puder buscar os passaportes no CASB, por morar em outro estado, faz o seguinte, nas primeiras 24 horas após a aprovação, entra no seu login no site e pede para receber em casa, informa o endereço e paga a taxa de mais ou menos R$60. Você pode fazer isso antes, quando você fizer o agendamento da entrevista do CASB? Pode, mas se você tiver o visto recusado, essa taxa ela não é reembolsável. Pelo menos hoje, na data desse vídeo, essa estratégia de você primeiro aprovar o visto e depois, imediatamente após a aprovação, pedir a entrega em casa, isso está funcionando hoje. E é aquela mesma situação, se você tiver dúvida, vai no Instagram da Move, manda um inbox que a gente ajuda. Outra, responda exatamente o que está no 10.160, não é hora de improvisar. Cuidado com a armadilha clássica, é comum que eles façam uma mesma pergunta 2, 3, 4 vezes. Pode ser sim que você tenha respondido diferentemente do 10.160 e eles ficarem seguros, mas essa é uma técnica comum para eles te deixarem desconfortável e fazer você achar que não entendeu corretamente nas primeiras vezes e tentar mudar a resposta para ver se agrada a ele. E é ali que muita negativa acontece. Se você estiver seguro da resposta, repita da mesma forma quantas vezes for perguntado. Não dê respostas monossilábicas. Você pode não ter muitas oportunidades de responder. Sempre que possível, encaixe informações importantes nas suas respostas. Claro, essas aqui são só algumas dicas. Nós temos muito mais que nós passamos para os nossos clientes. Nós temos inclusive uma lista das perguntas mais feitas, porque sempre que um cliente nosso sai da entrevista, a gente anota tudo o que foi perguntado, como que o consultava. Então nós temos estatísticas que mostram qual é o humor do cônsul que mais aprova, qual é o estado, qual é a cidade, quais perguntas são mais feitas. Enfim, a gente consegue direcionar bastante, botar bastante inteligência para os nossos clientes, aproveitando a inteligência de centenas de aplicações anteriores que nós consolidamos para estar cada vez mais otimizando os clientes futuros a partir da experiência dos clientes passados. Por isso essa é a parte mais importante do vídeo, para você que realmente quer ter o visto de estudante aprovado. O índice de aprovação ele reduziu muito nos últimos 2 anos, imagina qual a chance de aprovação de quem faz a aplicação sozinho, é extremamente pequena. Se você tiver uma primeira aplicação negada, a chance de aprovar na segunda vez ela é muito menor, então você tem que investir toda a energia na primeira aplicação. A análise do consulado está cada vez mais criteriosa, a cada dia que passa, ainda mais necessário investir o máximo de energia para ter uma aplicação extremamente robusta e um desempenho sensacional na entrevista, porque senão suas chances de aprovação despencam. E nós temos a solução para isso. Nós da Move temos uma mentoria premium individual para visto de estudante, mas não é uma assessoria ou consultoria que preenche sua 10.160 e te joga despreparado para a entrevista. É uma mentoria que eu tenho a plena convicção de que é a mais robusta e estratégica do Brasil, que vai te pegar pela mão e te guiar em cada etapa do projeto para ter o seu visto de estudante aprovado, desde aquelas primeiras decisões como tempo de estudo, escolha da cidade e estado, escolha da escola, até fazer o acompanhamento do seu status de estudante enquanto você estiver nos Estados Unidos estudando inglês durante 4 anos. O foco da mentoria é principalmente na estratégia de aplicação e na preparação e treinamento para a entrevista. E as interações e conteúdos quanto a essas duas questões são extremamente completos.
Tudo na mentoria foi pensado para elevar o seu pleito ao nível máximo. Para você ter uma ideia, apenas nas 4 etapas antes da entrevista, você vai poder ter acesso a mais de 7 videoaulas com muito mais dicas, de reuniões individuais e simulação da entrevista, mais de 8 materiais de apoio ao estudo, suporte ilimitado no chat e, depois de aprovado, acompanhamento do seu status de estudante durante os 4 anos de vista sem pagar nada a mais. É a mentoria mais completa do mercado, sem sombra de dúvidas. Então, se você quiser morar legalmente por até 4 anos estudando nos Estados Unidos, aqui na descrição e no primeiro comentário tem o link do site onde você vai encontrar muito mais informações sobre a mentoria. Entra lá, preenche o seu contato no formulário que você vai receber um WhatsApp. Esse pode ser o primeiro passo para um futuro brilhante para você e para sua família. E se você ainda tem dúvidas sobre as diferenças do visto de turista e de estudante, aqui na tela está aparecendo um vídeo que nós fizemos, que é um guia completo com todas as diferenças práticas entre os vistos de estudante e de turista. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Muito obrigado e até mais.